estou aqui com a presença do secretário de Planejamento e Gestão, Túlio Costa. Bom dia, Túlio. Muito bom dia, Reinaldo. Bom dia, ouvinte. Estamos aqui à disposição. Ontem eu li aqui as respostas que o Túlio nos enviou, né, de diversos questionamentos, 11 questionamentos que foram enviados a ele. Li todos e levantei para os ouvintes, né, que me mandaram as perguntas que foram feitas pelo Túlio. Até o momento, nem no meu WhatsApp pessoal, nem no da rádio, ninguém respondeu. De qualquer forma, conforme combinado, o Túlio está aqui e vai ampliar, mas não só essas respostas, como outros assuntos, né, Túlio? Já quero começar te dando a palavra. Ou se você já quiser começar respondendo as perguntas, algumas perguntas que eu tenho. Não, já pode fazer as perguntas que a gente vai comentando a cada resposta. Então já vamos extinguir a questão da insalubridade. Em mesa ao Sindiútil, o prefeito Márcio informou que será contratada uma empresa para a questão da insalubridade, para avaliamento que ficou, tanto para os ouvintes, para alguns servidores, era de que essa empresa avalia a legalidade da insalubridade. Isso procede, Túlio? Não. Insalubridade, a gente faz um paralelo, a gente faz uma analogia com, por exemplo, você fazer o exame de renovação da sua carteira. Ele tem validade de 5 anos. Se você for pego dirigindo com o exame vencido, você é considerado inabilitado para dirigir e você vai tomar as penalidades da lei de trânsito, do Código de Trânsito Nacional. No caso da salubridade, a validade de um laudo desses relatórios, desses exames, levantamentos feitos pelos integrantes da empresa de medicina do trabalho, era de 2 anos. 2 anos. O último levantamento que foi feito na prefeitura foi em 2010, me parece, 2009, 2010. Então, na gestão passada não teve esse levantamento. Então, são mais de 5 anos. O que a prefeitura fez? Nós fomos muito claros e apresentamos documentos, apresentamos um embasamento jurídico que regula a questão da insalubridade, da periculosidade. Explicamos o seguinte: são 2 anos. Se a prefeitura quisesse cortar a insalubridade de todo mundo, ela poderia. Ela ia lá e cortava e mostrava: olha, o laudo não tem validade mais. Porém, não. O que a prefeitura fez? Ela pegou, como todo mundo sabe, a prefeitura há muitos remanejamentos, há muita movimentação de pessoal. Em função dessa movimentação, Reinaldo, as pessoas que até então trabalhavam no ambiente insalubre saíram desse ambiente, né? E aquelas que não estavam no ambiente insalubre foram para esse ambiente. A questão que fica normalmente na reclamação das pessoas é a seguinte: você tirou meu direito. Não. Eu enquadrei você numa ala em que você agora não está mais no ambiente insalubre, no ambiente deletério, então você não faz jus àquele recebimento. Certo. Tinha gente na sala do lado da minha que recebia insalubridade. Eu também queria, né? Então eu ia explicar e estender isso para todo mundo. Mas eu era motorista de caminhão lá na garagem. Falei, falou no tempo verbal certo. Era. Não é mais. Uma vez que você não é mais, eu vou te tirar. Nós não tiramos da área da saúde, nem dos coveiros, nem do pessoal lá da varrição, né? Nem do motorista de caminhão. Entendeu? Não tiramos desse pessoal porque a gente sabe que esses ambientes são clássicos em relação à insalubridade. Então a gente manteve. Aí houve casos em que as pessoas faziam laudos combinados, laudos feitos por ela, a parte interessada, dizendo: eu tenho direito a 4% de insalubridade. Sim. Tudo, só um instantinho. Temos um ouvinte aqui, eu vou só falar para ele. Alô? Bom dia, você está ocupado aí? Eu falo daqui a pouquinho. Não, pode falar. Não, deixa eu te falar. Ontem eu estava ouvindo o programa do Ponto Final. Um ouvinte reclamou que parece que carro ou alguma coisa matou o cachorro dela, né? Isso. Acontece o seguinte: tem nas ruas e avenidas de Esmeralda, é uma infinidade de cachorro, cavalo, vaca, solto pela rua fora.
você deu uma opinião até que não, muito justa, que não devemos matar um cachorro, né? Sim. Mas acontece o seguinte, eu lavando o carro na avenida, o cachorro atravessa. Se eu der uma desviada do cachorro, uma nada no volante, se eu matar o cachorro, eu posso capotar meu carro e matar 4 pessoas. Outra coisa, se eu frear bruscamente, pode vir um caminhão de areia, igual anda caminhão de areia, super lotado, e nenhum para. Vem atrás de mim e me pega pela traseira, pode matar ou invalidar qualquer uma das pessoas que está no carro. Tem um caminhão de areia lotado. Eu frear e ele bater de traseira, o mínimo que pode acontecer é eu ter uma fratura na costela, na espinha, ou as pessoas que estiver comigo, criança, matar. Então, por causa de um cachorro, eu vou, às vezes, matar 4 pessoas ou ficar aleijado, né? O que acontece, as pessoas também têm que ter consciência que cachorro tem que ser criado dentro de casa, não é em rua. Quem faz passeio com cachorro na rua tem que estar com a coleira e o cachorro preso para ele não soltar e não atravessar a avenida e pôr em risco até pessoas também que podem o cachorro morder os transeuntes, né? O cachorro tem que ter o mesmo cuidado que se teria com a criança, né? Pois é, inclusive a criança, né? Agora, outra coisa também que a prefeitura, a polícia, sei lá, a autoridade devia de tomar cuidado é com essa quantidade de animais, cavalo, vaca, tudo. Sim, eu vou até aproveitar que eu estou aqui com o secretário, daqui a pouco eu entro nesse assunto, pergunto para ele. Pois é. Tá? Aí você fala com ele, ó, a prefeitura, não sei, na administração passada, fez um canil ali na avenida para Santa Vitória, não sei se você viu lá. Sim. Mas os cachorros, ficam na cachorrada, tem ruas aí, tem lugares que os vizinhos não dormem, porque vê os cachorrada e fazem uma barulhada de madrugada lá, passa na onde tem cachorro, fica aquela briga de cachorro de madrugada, ninguém dorme. Sim, aqui, eu tenho que voltar para o assunto aqui, que hoje a gente tem uma pauta muito extensa com o secretário. Pois é. Aí eu vou até tocar esse assunto, se der tempo final, eu falo com ele. Tá, eu agradeço a sua participação, tá? Muito obrigado mesmo. Eu gosto muito de ver suas colocações aí. 99% super certo, entendeu? Tá bom, obrigado. Agora, essa do cachorro aí, que eu achei esquisito, porque por causa de um cachorro pode morrer 4 pessoas dentro de um carro. Você dirige, não, né? Dirijo, sim. Pois é, você entendeu? Por exemplo, você vai desviar um cachorro. Esse dia mesmo, acho que o toqueiro morreu aí, porque atropelou o gato, não sei, né? Sim. Eu só preciso voltar para o assunto aqui. Nosso tempo hoje está corrido, a pauta é muito longa. Muito obrigado. Depois eu volto a ligar. Tá, Joia. Obrigado pela participação. Um abraço. Tchau, tchau. Desculpa a interrupção aqui, mas vamos lá. Eu cortei seu raciocínio. Você estava num caminho até muito bacana, que estava bem didático, estava para entender, mas eu vou retomar exatamente no ponto que você estava comparando a insalubridade, aliás, a insalubridade não, né? O laudo, o documento que garante que atesta a insalubridade a habilitação para dirigir. Exato. A exigência de renovação do exame médico, depois de certa idade, você completa a cada 5 anos. Se você dirigindo, né, com o exame de médico, você vai ser punido. Sim, você inabilitado. Inabilitado. O município que continuar pagando o adicional de insalubridade sem que haja este laudo, o chefe do executivo ele pode ser também processado por improbidade administrativa. Sim. Entendeu? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos aqueles que notoriamente estavam já trabalhando em um ambiente normal, em um ambiente compatível, sem a necessidade de exposição a ambientes insalubres, nós cortamos. Deveríamos ter cortado de todo mundo, não cortamos de todo mundo. Por quê? Porque a gente sabe que, vou repetir, hospital, cemitério, a operação lá de, por exemplo, de caminhão, de equipamentos pesados, a varrição, esses são ambientes sabidamente insalubres. Nós fizemos um enquadramento, porque, como eu vinha dizendo, alguns servidores, dentre
eles, né, o próprio técnico de segurança do trabalho, eles elaboraram lá um verdadeiro dossiê para fazer informe de laudo, dizendo que eles tinham direito a percentuais. E a técnica de segurança do trabalho, por exemplo, colocou lá que a direito a 40%. 40% já é só operador de raio-x. O que nós fizemos? Todos aqueles que tinham 40% de adicional de insalubridade no seu salário, exceto os operadores de raio-x, naturalmente, eles trabalham em turno, então você tem 4 operadores, exceto esses 4, a gente reduziu para 30%. No caso enfermeiro, gente, é 20%. Tinha enfermeiro que tinha 40%. E aqui, para que fique claro de novo, nós vamos retomar o assunto, eu acho que as pessoas esquecem. A gestão passada, ela negociava adicionais, horas extras, ou para quem incomodava muito, para quem falava muito, para quem reclamava muito, para quem era ameaça, para quem tinha conhecimento de falcatruas deles, então eles davam cala-boca nessas pessoas, oferecendo esses adicionais. Dinheiro público não é moeda de troca, não, gente. Não dá para trabalhar dessa forma, não. Tem que respeitar. E o que nós fizemos foi um ajuste prévio até que habilitasse a empresa de medicina do trabalho para vir e fazer as devidas medições, os devidos levantamentos e obter novamente um laudo com idade atualizado e com respaldo técnico. Tá? Então, não existe questão ver uma empresa para poder... Houve uma interpretação errada, porque eu li as respostas dadas pelo executivo e não tem isso, não. Não tem nada a ver com a legalidade. Não tem a ver com a legalidade. A lei determina que você tenha uma empresa para poder fazer esse diagnóstico de forma contínua. Está vencendo o segundo ano? Vai lá e já resolve. Sim. Nós vamos para apoiadores culturais e voltamos. Tá bom. Esmeraldas FM. Mais alegria, mais música, mais prêmios. O Mix Shopping já é o maior sucesso em Esmeraldas. Lá você encontra de tudo, com qualidade, bom atendimento, preço baixo. Roupas, presentes, acessórios, perfumaria, tecnologia, lan house, beleza, estúdio de tatuagem e ainda tem açaí. O restaurante popular da Dri, que serve delicioso almoço por apenas R$ 6,99. Venha você também conhecer a primeira Feira Shopping de Esmeraldas, localizado na Rua dos Expedicionários, número 172, próximo à Copada. Show! É show de ofertas Lojas Dione. Toda loja sem entrada em até 16 vezes no carnezinho Dione. Você não pode ficar de fora. Preços arrebatadores. Show ofertas Lojas Dione. Mega liquidação de roupa de cama, edredons, toalhas e muito mais com até 50% de desconto. Eu disse roupas de cama com até 50% de desconto. E muito mais. Show de ofertas Lojas Dione. Você não pode ficar de fora. Preços arrebatadores. Esmeraldas vai tremer. Vem aí primeira de vaquejada de Esmeraldas. Dias 6 e 7 de outubro no Arquiaras, Júlia Delmiro, Marcelinho de Lima, Ricky e Ricardo, João Wesley e Thiago, Alan e Alex. E a explosão da música sertaneja. Gosta de amor é coração, eu gosto mesmo é de amar. Renan e Rafael. Tira a pegada do moleque poderoso. Mais 50 mil reais em premiações. Adquira já o ingresso na Ampar Seguros, em frente a Esmeraldas FM, a preços populares. Vamos tomar cachaça com limão. Realização S. Silva Produções. Alô, ouvinte da Esmeraldas FM. Aqui quem fala é Daniel Nunes. Fique sintonizado de segunda a sexta às 9 horas da manhã, com comentários do dia. Comigo. Não perca, em Esmeraldas FM conectada a você. Esmeraldas FM. Só as melhores. Hora certa. 11h20. Um oferecimento AVT 4K. A internet na velocidade da luz. Momentos de sabedoria com Cacique Padawan. Às vezes choras e ninguém vê as tuas lágrimas. Por vezes ficas triste e ninguém percebe teu abatimento. Por vezes sorris e ninguém repara na beleza do teu sorriso. Agora peida pra você ver.
Estamos de volta, são 11 horas e 21 minutos. Bom, pessoal, estamos com um problema de internet aqui na rádio, tá? Então o nosso WhatsApp não está funcionando, mas podem encaminhar para o meu WhatsApp pessoal, que é o 920002185. 920002185, ou podem telefonar. Eu não vou colocar ninguém diretamente no ar, eu vou fazer o atendimento para não cortar o raciocínio do Túlio, mas podem ligar e eu vou atender e vou anotar aqui a pergunta. Se for uma questão, até coloco o nome. Peço que respeitem a questão de tempo, porque a pauta é muito extensa hoje e nós precisamos aproveitar melhor esse tempo para todos nós. E meu WhatsApp pessoal está aqui à disposição. Quem estiver tentando enviar pelo da rádio está fora do ar, ok? Túlio, vocês estão na linha de raciocínio, eu precisei cortar para os apoiadores culturais. Fica à vontade. Reinaldo, é o seguinte, para que fique claro, o servidor não precisa ficar inseguro, que não vai mais receber salubridade, que vai cortar, não vai acontecer isso não. A despeito de a emenda 19 de 1998 da Constituição Federal dizer que o funcionário público faz jus ao adicional de insalubridade, se o município quisesse cortar de todo mundo, ele ter simplesmente revogado a lei municipal. Então nós vamos manter, tanto que hoje a analista de compra esteve para poder olhar algum detalhe a respeito da empresa de medicina do trabalho, do termo de referência, né, para ver quem é que vai finalizar o contrato. A Bruna esteve lá comigo hoje, já acertamos esse detalhe, então assim, já está nos finalmente, até porque deveria já estar mais tempo, né, demorando muito, a gente reconhece, então já está nos finalmente para a gente conseguir fazer o processo e conseguir contratar a empresa para fazer esse levantamento. Ok? Ok. Bom, e a grande questão que foi levantada é sobre o relógio de ponto, Túlio. Bom, relógio de ponto é um dos pontos de controle que o município tem para poder aferir, né, o cumprimento da carga horária dos servidores. Sim. Na Câmara tem relógio de ponto, no fórum tem relógio de ponto, né? Mas aqui, quando a gente vê os caminhos, fica parecendo que a prefeitura não pode ter relógio de ponto. É proibido, é um absurdo, isso não pode, é um militarismo. Não, isso é obrigação do município ter um controle mais apurado do que uma simples folha de ponto. Papel eu aceito tudo, né? Sim. Então, nós vamos sim colocar o relógio de ponto. O relógio de ponto foi feito um levantamento, o valor normal desse relógio que tem recursos tecnológicos maiores, né? O valor do mercado é de R$ 2.750, a gente conseguiu fechar R$ 2.300, são 70 unidades. Aqueles locais em que o servidor, por algum motivo, por uma questão judicial, como deve ser o caso dos professores, não deve ficar sujeito ao controle de horário, não vai ser feito controle de horário, a gente não faz nada fora da lei. Sim. Tá? Então, os professores parece que eles ficaram abismados com isso. Não, se tiver que haver, vai haver dentro da lei. Se não for possível, não vai haver. Mas não tem só professor que trabalha na escola. Então a gente vai sim fazer o controle, é devido, é necessário. Tá? Teve gente que criticou, já está fazendo isso, então vamos fazer o seguinte, estão colocando o modelo de contagem em Betim, então coloca lá também a previdência própria, coloca lá, pois é, contagem Betim também tem controle sobre a sindicância de atestados médicos, que tem um festival de atestados médicos na educação, que a gente fez alguma sindicância só para ver, a pessoa nem tinha ido lá. Que isso? Teve caso aqui de psiquiatra dando licença para servidora, para tratamento, que ela estava em depressão, e depois a gente viu foto dessa professora em uma viagem de turismo lá na Itália. Uau. Ela dando tchauzinho para todo mundo, ela não tinha uma cara de deprimida. Isso a gente vê. Talvez tá o tratamento... o tratamento dela de você viajar para a Itália na comitiva. Então, assim, existe sim a necessidade de melhorar muito, a gente reconhece, todo mundo sabe que o município tem recursos. Mas na hora que vocês falam só olhando para o próprio umbigo, fica difícil da gente conversar. Fica difícil. Então vai ser sim colocado relógio de ponto, é necessário. Havia relógio de ponto na administração, por falta de alguma questão de pagamento, de manutenção, não sei. Parou.
né? Então vai voltar assim o relógio de ponto. E aqui, ó, a própria dirigente sindical disse até o nome da empresa que venceu, que é a Ponto Rápido. Ponto Rápido. Né? Aqui, gente, é só comparecer lá, vai lá na licitação, deixa eu olhar o processo, me explica como que é o processo, deixa eu ver se tem alguma ilegalidade. O processo é público, vão lá. Não fique criticando no Facebook, não. Critique no Facebook também, mas compareçam lá e vejam. Então, uma dúvida que estava ficando era, não está criando obrigatoriedade de para aqueles que por não têm obrigatoriedade. Comissionado, por exemplo, dependendo do cargo, não tem controle de horário. Assessor, por exemplo. Assessor não tem, ele não está submetido a controle de horário. Isso é lei. A gente não vai tacar um relógio de ponto para o assessor ficar colocando o dedo dele lá, não. É só quando tiver dentro da lei. No caso da educação, tem diversos cargos que não podem ser submetidos ao horário, porque os horários são flexíveis. Sim. Né? Depende do horário criado pelo diretor, depende de acordos para atender demanda. Então, isso aí, isso a gente vai respeitar como sempre respeitou. Então, entendam isso, gente. Tá claro isso, então. Para quem não há obrigatoriedade legal de ponto, não será colocado ponto. Porém, para aqueles que têm horário fixo, carga horária definida, será. É isso. Exatamente. Tá. Exatamente. A gente simplesmente vai mudar o mecanismo de controle de ponto. De folha de ponto vai passar para esse relógio. Para aqueles que são submetidos a este controle. Ok. Tranquilo? Tranquilo, respondido. E qualquer dúvida, se muitas vezes aparecem questionamentos, vão lá, gente. O órgão lá é público também, é prefeitura. Sim. Vocês têm livre acesso. Não tem nem controle de acesso lá. Vão lá e falam, eu sou lá da educação, eu sou lá da saúde, eu sou lá da garagem, eu quero saber a respeito disso aqui. Vai ter ponto no meu setor? Por exemplo. Né? Não fiquem só perguntando de longe, não, que a gente não morde, não. Só ir lá e conversar com a gente mostra os documentos. Porque no Facebook tá aparecendo assim, tem os leões, eles ficam ferozes no Facebook. Na hora que chega perto da gente, fica igual um gatinho indefeso. Não sei porquê, parece que tem medo de mim. Nunca vi isso, não. É só ir lá, conversar, perguntar, ou então pede previamente que a gente levanta os documentos que precisam ser vistos, que a pessoa está questionando, e a partir daí a gente vai lá e responde, mostra os documentos. Gente, não tem nada de errado nisso. Vai lá, vocês têm direito de questionar. E se questionar e se encontrar claridade, a gente corrige. Sim. Chega uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele não mandou o nome, 19, o final é 3162. Se puder mandar o nome, vou agradecer muito aqui. A pergunta é bem direta também. Bom dia, gostaria de saber por que a prefeitura pega entulho para uns e para outros não. Hoje mesmo pegou um morro na rua Presidente Arthur Bernardes, esquina com José Alves Filho, e deixou 3 montes na rua José Alves Filho. Não dá nem dizer que não viram. Pega para todos ou não para ninguém. Se é para exigir caçamba, que exigir de todos. Você tem alguma informação sobre isso, Túlio? Isso tem que ver lá na garagem com o Roberto Paiva. Ele cuida dessa questão de recolhimento de entulho, tá? E eu não tenho, porque até nem está na minha secretaria, né? Agora é só entrar em contato e solicitar. E por favor, gente, qual que é a dúvida, qual que é o receio de se identificar? Não é porque ele simplesmente não mandou. Pois é, as pessoas podiam se identificar, né? As pessoas podiam assumir os questionamentos que elas estão fazendo, pra gente poder responder a pessoa. Tá até digitando aqui, deve estar mandando o nome. Pessoal, tá a questão, a dúvida do ouvinte, mas tentem mandar, principalmente nesses temas que nós dispusemos a tratar, porque aí o Túlio fica mais à vontade. Algumas perguntas que chegaram aqui que não foram pertinentes ao tema de hoje, vou passar para ele, tá? A gente combina uma nova vinda, uma resposta. Deixa eu ver. Tá digitando ainda. É o Bruno. É porque ele se manda no da rádio aqui, ele já está identificado. Ele já está no da rádio. Sim. E mandou no meu. Ô Bruno, obrigado pela sua participação, tá? Ô Bruno, procure a garagem, procure o Roberto Paiva e mostre lá o seu pleito para ele e ele vai poder atender você. Sim. Túlio, daqui já tá 1 minuto do próximo intervalo. Quer falar mais algo sobre a questão do relógio? Não, estou à disposição, mas aqui eu já
consegui concluir. Certo. Outra questão é do concurso, mas isso nós vamos deixar para o próximo bloco, porque com 40 segundos não dá nem começarmos. Então, no próximo bloco, vamos falar sobre concurso, sobre os 2 concursos e o processo seletivo. Daqui a pouquinho a gente volta. Esmeraldas FM, arrecadação, toque de classe. A propaganda é a melhor amiga do seu sucesso. Você precisa divulgar sua empresa, comércio, evento ou serviço? Elaine Propagandas, o melhor serviço de carro de som de Esmeraldas. A Elaine tem qualidade, compromisso, respeito e ótimo atendimento. Propaganda sem dor de cabeça. Com o trabalho de excelência da Elaine Propaganda Volante. Telezap 97109-0017. 97109-0017. Elaine Propaganda. O Mix Shopping já é o maior sucesso. Quer fazer parte da primeira feira Shopping de Esmeraldas? Ainda temos boxes disponíveis e o aluguel é acessível para você que está iniciando o seu primeiro negócio ou que quer expandir o seu empreendimento. Os aluguéis variam de apenas R$300 a R$400 por mês. Venha conhecer nossos espaços. O Mix Shopping está localizado à Rua dos Expedicionários, número 172, próximo à casa. Alô, ouvinte da Esmeraldas FM. Aqui quem fala é Daniel Nunes. Fique sintonizado de segunda a sexta às 9 horas da manhã, com comentários do dia, comigo. Não perca, hein? Esmeraldas FM conectada a você. Curta Esmeraldas FM no Facebook. Acesse facebook.com/Esmeraldas FM. Momentos de sabedoria Cacique Padawan. Não se preocupe com amanhã, porque ele termina depois de amanhã. Estamos de volta, 11h33, aqui com o secretário de Planejamento e Gestão, Túlio Costa. Como comentei no final do bloco, vou perguntar sobre o concurso. Túlio, como estão as contratações, não, né? As convocações para os concursados aprovados no concurso de 2013 e 2016 e processo seletivo simplificado. Tá. As requisições profissionais em cada área, elas são feitas cotidianamente, né? É lógico que há casos em que a prefeitura não tem mais cargo. Sim. É o caso de motorista, é o caso de motociclista, né? Houve outros casos em que a prefeitura, nos concursos, não houve inscrição, ou aqueles casos em que houve inscrição, a pessoa foi aprovada, foi convocada, tomou posse e pediu exoneração, não se interessou em continuar. Vários casos assim, tá? E qualquer distração, ela usa os artifícios que a lei permite, que é no caso de comissionamento. Por quê? Porque com o rigor da lei 101/2000, a lei de responsabilidade fiscal, existe um controle muito apurado, muito rígido por parte do Tribunal de Contas em relação à variação do índice na folha. Então, em alguns casos, como foi o caso aqui do município de Esmeraldas, houve uma extrapolação desse percentual que saiu do limite prudencial, né, que eles falam que é de 50,3%, passou 54%, ultrapassou 60%, no 65%, vai para 69%, volta, enfim. Tudo isso, gente, depende da arrecadação do município. Nós tivemos uma relativa decepção em relação à expectativa que criamos em relação à arrecadação com o IPT. É muito aquém
do que a gente esperava e muito mais aquém do que o município necessitava. Então, em função disso, muita gente fala assim, não, a prefeitura está inchada. Ela não está inchada. E aí, quando foi dito isso lá na Câmara, por alguns vereadores, eu falei assim, os senhores estão convidados a comparecer a cada repetição e apontar onde é que tem gente sobrando. Vamos fazer isso aí, isso ajuda. Até é papel dos senhores vereadores, né? Sim, e um dos papéis importantes. Mais importantes, que é o de fiscalização, de ir a cada repetição. Falar, ali tem gente que tem cabeça, tem gente que está precisando. Porque falar, gente, é fácil. Agora a gente precisa que demonstre. Que aí fica mais fácil. No meu setor, por exemplo, eu precisaria de pelo menos mais 5 profissionais. Hoje você trabalha com quantos? Tem 2 secretárias, uma assessora, mas eu estou dizendo na secretaria. Sim, na Secretaria de Planejamento. Na Secretaria de Planejamento, teria um gestor de contrato que não tem. Eu teria um especialista de orçamento que não tem. Eu teria um gerente de infraestrutura que não tem. As pessoas não veem isso, não. Não, aí você tem que se virar. Por isso que eu fico lá trabalhando até de madrugada para dar conta de tanto serviço. Isso aí é a ocorrência que ela abriu. Então, gente, se quiserem conversar de uma maneira correta, respeitosa e de boa fé, eu estou à disposição. E eu acho que também deve ser feito assim com todo servidor público, independentemente do cargo que ele utiliza, do cargo em que ele está investido. Principalmente independente se você simpatiza ou não com partidos ou grupos políticos dele, né, ou antipatiza, o princípio da lealdade e da boa-fé tem que estar sempre presente. Sempre presente, assim como eu tive o princípio de lealdade e boa-fé quando eu sabia que eu assumi o cargo de secretário de Planejamento. Eu chamei o Sindiúti para conversar no final do ano passado. Senhora Carla, senhor Adriano, senhor Andro Labanca, e na época estava Patrícia Diniz e Márcia Cassiano, representando o sindicato. Foram lá e se reuniram comigo na Câmara, e depois voltaram e se reuniram de novo. Porque eu sempre respeitei o trabalho de uma entidade representativa de classe. Eu sempre respeitei. Sempre respeitei. Mas vocês também precisam nos respeitar. Eu falei no final do ano passado para os 3 representantes dos sindicatos Esmeraldas, Berenice do Sind Saúde, o advogado do Sind Saúde, Gilmar, Adílio Vasconcelos do Sinservice e Carla Santos Moreira do Sindiúti. Falei, gente, vão lá na justiça e peçam o bloqueio do pagamento dessas faturas e isso se converta para o pagamento dos salários dos servidores. Façam isso. A gente tem informações de que tem empresário lá na tesouraria, cercando lá para ver se esse dinheiro cai para eles. Vão lá. Pergunta se vocês fizeram alguma coisa. Não, eu olhei aqui no fórum, o fórum está de recesso, já é final de ano. Não, gente, isso não segura. Uma medida desse tipo, todo fórum trabalha com plantão 24 horas. 24 horas. Pois é, no caso, ela ficou sabendo que era lá em Neves, não foi. Não foi Neves. Aí, a culpa é do governo. Nós demos os elementos, eu estava trabalhando na Câmara, eu peguei os documentos de bloqueio, mandei no WhatsApp de cada um deles. Eu tenho isso aqui no WhatsApp aqui, que eu mandei para o Berenice. Eu entreguei os documentos na mão, estava havendo uma assembleia lá na Câmara, lá da Secretaria dos Servidores de Saúde. Entreguei na mão do advogado, ele falou que eu estou acabando de me entregar aqui para a gente ir lá e tentar o bloqueio do pagamento desse valor, para reverter esse valor em pagamento dos vencimentos, dos salários atrasados. Eu fiz isso porque eu respeito categorias. Agora, fazer uma coisa dessa, comparecer lá, pegar a informação correta e depois distorcer para julgar a população contra. O importante é o seguinte: o que esse Sindiúti atualmente fala, não se escreve. Que perdeu toda a credibilidade, pelo menos a que eu tinha e que eu tinha respeito. Eu sempre tratei com respeito. Agora as pessoas eles devem estar desesperados porque a categoria está desunida, a gente sabe, né? Em pouco tempo saiu o Adriano, agora saiu o Sandro. Tá essa situação, essa movimentação toda aí, né? Eles indicaram a Patrícia e a Márcia Cassiano, que eram do sindicato, para serem os
responsáveis pela pasta da educação, na hora que eles chegaram aqui dentro e viram que o negócio aqui é sério, elas falam, não, realmente Sindjut não tem jeito. Aí romperam. Aí chama a polícia de traidor. Não é? Traidora não. Ela é leal. Lealdade, boa, ela tem na responsabilidade do cargo dela. Porque fica parecendo que a educação é só salário. Só benefício. É só isso. Mais nada. E para que todos saibam, aqui está no comunicado que foi dado aqui nessa greve. A greve dos servidores da educação no início do ano foi em abril, março, abril, né? Aqui, ó, Esmeraldas foi o município que teve o menor índice de adesão, 30% em relação à região metropolitana, tá? Houve municípios que teve adesão de 100, 30%, tá? E o segundo menor índice de adesão no estado, sabe? Olha, lê aqui para mim, por favor, Reinaldo, de onde que é essa fonte dessa informação aqui? Site de onde? Nós pegamos essa informação. Sindjut, Minas Gerais. Sindjut, Minas Gerais. Está aqui, todo mundo vê. O próprio Sindjut, Minas Gerais, mostrou que a adesão em Esmeraldas estava baixíssima. Em função de quê? De que a mobilização está precisando ser revista. A forma de mobilizar. E outra coisa, eles podiam ficar internos, sabe? Introspectivos. Ô, gente, deixa eu repensar o que está acontecendo, porque eu só estou fazendo barulho. Porque os próprios servidores da educação não estão confiando na gente. Prova disso foi isso aqui, que foi do Sindjut. Do Sindjut. Tá? E para fim de papel é o seguinte. Tá aqui, ó. O próprio comunicado trouxe. Eles ficam pedindo para pagar piso salarial. Eles colocaram um tanto de banner lá na Câmara. Pague o piso salarial, pagar o piso. Nós já pagamos mais do que o piso. Tá aqui, ó. Piso nacional, de acordo com a lei 11.738 de 2008. No caso, o piso nacional é baseado em 40 horas. É 298,83, carga horária 40 horas. Então você faz uma regra de 3, o piso para 24 horas cai para 1.379. Esse aqui é o piso nacional da educação. Valor do piso pago pela Prefeitura de Esmeraldas, R$ 1.526,80. Esse piso, ele é mais de 10% acima do piso nacional. Só que, no carga de 24 horas, você sabe, 18, né? Não são 18 horas. São 18 horas, exatamente. Efetivamente cumpridas em sala de aula. Só que ele tem lá corrigir prova, ele tem que fazer plano de aula e tudo, então tem essas 4 horas. Estudo. Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Valores pagos aos servidores da educação no município. Professor, aquele piso, 1.526, é mais de 10% acima do piso nacional. Então aqui já está pagando a mais, mas como se não bastasse, tem a gratificação de regência que é de 20%. Gratificação, quem não é da educação, é o chamado POD-GIS. POD-GIS, que agora tem a lousa. Eu não devia pagar o POD-GIS, mas que é lousa. É, ué. Não é? Ah, tá. É um tipo de insalubridade. Sim, uma insalubridade. Exatamente. Tem a ver principalmente com a parte de fonoaudiologia. Exatamente, por causa do pó. Exatamente. Então, olha aqui. Qual que é o salário de ingresso hoje? Tá? Com os 8,52%, tá 1.800 e alguma coisa. 1.832 o salário de ingresso de um professor para trabalhar 24 horas. Se eu converter em 40 horas esse valor, o professor de início de carreira aqui, ele vai ganhar R$ 3.044. Tá bom ou tá pouco? Para quantas horas? Não, se ele passar para 40 horas. Se ele fizer 40 horas, se ele fizer 40 horas, que é aquele cálculo do piso nacional de 40 horas, ele ganha quanto? R$ 3.044. E o piso Gente, isso aqui é só fazer. Isso aqui é aritmética. É só fazer uma regrinha de 3. E o piso nacional é de? O piso nacional é 2.298,83 para 40 horas. 2.298. É, e 3.044. Aí, o pedagogo, 1.526, mais 25 de regência, mais os 8,52 de abono, 2.061. Então, o salário hoje, por causa dos 8,52 que foram incorporados agora não foram incorporados ao salário, mas estão sendo pagos em forma de abono. Sim. 1.979,48. Aí é isso que eles estão reclamando, que eles pagam no piso. Que piso que eles querem pagar? Eu não sei qual, porque nós estamos baseando na lei. A lei que é nacional, que ela tem prevalência sobre as leis de âmbitos inferiores. Não tem lei que
equivale a carga horária? 40 quase 24? Não, isso aí vai de cada regime, né? De cada município. Não, eu falo de alguma lei que fala que o piso deve ser pago independente da carga horária, existe isso. Eu lembro de uma discussão sobre isso, mas não encontrei. Eu procurei e não encontrei. Se tiver que ser, vamos fazer o seguinte, eles questionam muito, que eles estão questionando em relação ao pedido de reajuste de janeiro, sim, que o procurador, ele entrou com um pedido de um ADIM, né? Isso. De inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. E isso está sendo apreciado lá no tribunal. Eles falaram que a gente entrou na justiça contra o pagamento, perguntando se é para poder não afetar o índice da folha. Não tem nada a ver, gente. Ação direta de inconstitucionalidade é que na própria proposição da lei existe algum conteúdo que tenha que não tenha não esteja sob a luz da Constituição. Isso, que não se recepcione, né? Que não seja recepcionado pela Constituição. É isso. E é um questionamento que deve ser feito. Eles falam assim, não, mas esse procurador só sabe aparecer. Ué. É a mesma coisa, esse professor só sabe dar aula. Ué, ele é professor, ele tem que dar aula. O procurador tem que aparecer. O mínimo. Ué, é o que se espera, né? É o que se espera. E no caso do nosso procurador lá, ele sempre foi pontual. Agora, já que eles estão questionando, questionem juridicamente também. Pega os advogados lá do Sindiúti e questionem. E no caso dessa ADIM, eles podem, inclusive, manifestar, se quiserem, onde está sendo questionado. Eles vão lá e manifestam e mostram. Olha, nós acreditamos que não haja inconstitucionalidade pelo motivo tal. Não, mas eles gostam de ir pra rua, bater tambor, subir em carro de som, fazer barulho, soprar apito, colocar faixa, falar palavras de efeito. Quem luta, educa, não tem um negócio assim? Quem luta, educa. Um troço assim, eu não sei. Eu sei que é o seguinte. Questione, sim. É um direito de vocês questionar. Vocês devem questionar. E vocês, representantes da categoria, lá do sindicato, vocês têm que lutar, sim. Mas sejam leais. Trabalhem com verdade, por favor. É o mínimo que se espera de um cidadão de respeito, é que ele utilize a verdade. Somente a verdade. Tá? Esses questionamentos estão sendo feitos aqui. Você falou que eram 11 questionamentos? Não. Tem pergunta aqui que chega a uma pergunta só, número 11. Tem 5 questionamentos. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Façam os requerimentos de novo. A gente vai pedir um tempo agora maior para poder fazer esses requerimentos. Pelo seguinte. Nós estamos mudando o sistema da folha. Tá? Tá passando mudando de fornecedor e em função disso está havendo ainda umas inconsistências, então nós não estamos tendo condição de responder com a mesma agilidade aos questionamentos que são apresentados lá. Mas de qualquer forma, continuem essa linha, mas por favor, respeitem. Não é respeitar o secretário, o servidor, só não é respeitar a população. Coloque as coisas que sejam verdadeiras. Coloquem verdade. Apontem fonte, igual fiz aqui em relação ao Sindiúti. Eu apontei a fonte que o Reinaldo leu. Tá aqui, ó. Eu apontei a fonte. Sindiúti, Minas Gerais. Sindiúti, Minas Gerais. Então é o seguinte, apontem a fonte. Entendeu? Mostrem qual que é a base legal em cima daquilo que vocês estão divulgando. Ouçam o outro lado se vocês fazerem simplesmente a reprodução daquilo que vocês sabem. É o caso. O galo não se sabe onde. E as pessoas começam a falar que o galo cantou. Não sabe se foi galo, se foi um gavião. É assim que as coisas estão. Né? Então, se quiserem continuar nessa linha, que continuem. Mas a credibilidade de vocês é que está mostrando exatamente se o caminho é esse mesmo. Agora, de toda forma, digam à vontade. Agora, continuem mandando indiretas. Indireta não me atinge, não. Agora, na hora que falar o meu nome, o nome do carro que eu estou ocupando, por favor, responda. Tá? Se vocês não responderem para mim, daqui a pouco vocês vão ter que responder na justiça. Sim. Porque eu não vou admitir, não. Tá bom? Sim. Eu vou fazer uma proposta aqui. Hoje, infelizmente, ficamos sem a internet. Isso nos prejudicou bastante no contato direto com as participações do ouvinte. Você aceitaria participar? Não vou chamar de debate, não. Mas de uma conversa em que estejam presentes servidores ou pessoas interessadas diretamente no assunto, porque o cidadão, independente de servidor ou não, ele tem o mesmo direito, o mesmo acesso às informações.
Aqui na rádio, não vamos marcar o dia ainda, mas das 17 às 18 horas, uma conversa com pessoas interessadas nesse tema. Pode ser representantes de algum sindicato, do Sinservice, do Sindisaúde, do Sindiúti. Se houver do Sindiúti, eu convoco a Patrícia, convido, né, não tem poder convocatório. Eu convido a Patrícia a estar presente. Olha só, eu vim aqui, eu pedi esse espaço aqui para você, e você já tinha oferecido. Sim, eu também, já tinha convidado. Você já tinha me convidado. Que eu fiquei indignado com o fato de a Carla ter usado dessa forma irresponsável, colocado lá o nome planejamento lá, se referindo a mim por uma coisa que ela não sabe como que aconteceu. Eu quero respeitar os limites, né, de autonomia da minha secretaria. Eu viria que quantas vezes forem necessário para falar com o Adílio Vasconcelos, que é o responsável pelo Sinservice, que por sua vez o sindicato é a entidade que representa a categoria qual, né, a categoria que compõe a Secretaria de Planejamento. Sim. Eu estou disposto a conversar com todo mundo e a debater também. Estou disposto. Eu só não posso simplesmente falar com você que eu vou aceitar, porque eu não sei como que está a disponibilidade da Patrícia e eu não posso responder pela pasta dela. Já fizeram um questionamento, inclusive na última vez que teve na Câmara, a Patrícia, aliás, a Carla, alguma pessoa me perguntou alguma coisa sobre educação. A própria Carla chegou e falou assim: não, gente, não pergunta para ele sobre educação, não, que ele vai estar cometendo a ingerência. Tá? E aí eu falei: não, realmente, eu não vou ficar respondendo sobre uma questão que é de outra pasta. Eu participo para conversar. Agora, basicamente, eu quero te dizer o seguinte: eu estou farto desse tipo de julgada, de tentativa de desestabilizar. Tá certo? Se quiser conversar de uma forma honesta e correta, converso. Se for desse jeito, realmente eu prefiro não. E no caso, eu já quero colocar o seguinte: o questionamento que queira ser feito, faça via requerimento, porque esses aqui, se foi o Sindiúti que fez, já foram respondidos possíveis, eles têm farta documentação lá. Tá certo? Ok. Podem continuar tentando desestabilizar, mas vocês não vão conseguir não, tá? Já vai o recadinho. Vocês não vão conseguir nem me intimidar. Tá bom? Obrigado, Reinaldo. Um abraço. Eu agradeço a sua participação. Respondeu todas as questões que foram feitas. Isso é a parte mais importante, que não ficou nenhuma questão sem ser respondida. E ele ainda se dispôs a vir ao programa e esclarecer mais. E foi esclarecedor realmente sua participação. Eu agradeço você ter atendido ao convite que foi feito. As portas da rádio estão sempre abertas para você. Já te cansei de falar isso. Você é muito bem-vindo. Tudo, além de ser secretário de planejamento e jornalista, ele tem uma ligação com o universo que é muito... favorece muito, no fim das contas. O direito ao contraditório, né, que nem sempre as pessoas entendem que ele existe, mas ele existe, viu, gente? E eu, no meu caso, eu faço questão de tanto observar como jornalista, quanto de exigir observância como cidadão. Isso eu faço questão. Então, Túlio, muito obrigado pela participação. A gente extrapolou um pouquinho a hora do Léo. Desculpa, Léo. O Léo já está aqui. Eu quero participar da conversa. O Léo já está presente aqui. Eu estou aqui nos estúdios já. Esse gostosão já está aqui, Túlio. Boa tarde para você. Satisfação ter você. Fiz o convite para vir no meu programa aqui. Estava escutando a entrevista. Bem esclarecedor. Igual a gente já tinha conversado no meio da rua. Esse dia eu peguei ele lá na entrada, na porta da prefeitura. Túlio, o que é isso, cara? Pobre Túlio. Me falou situações lá que eu fiquei de cara, né? Que é bom a gente ouvir. Agora, vou te soltar uma banana antes de ir embora. Vou te dar um abacaxi para você descascar. Vamos lá. Esmeraldas é considerada uma cidade mineradora. Sim? Ela faz parte dos municípios que trabalham na exploração. No caso Esmeraldas, jazida de areia. Eu não consideraria mineradora não, porque aqui mineração aqui é só para extração de areia. De areia. Vamos lá então. Não deixa de ser um mineral, né? Vou fazer uma pergunta para você aqui. Se você não souber a resposta, eu não entendo, porque você nem está falando para isso. Mas eu gostaria que você me respondesse, até mesmo no próximo programa eu vou deixar bem claro aqui. Vamos lá. Considerando que Esmeraldas é uma cidade, entre aspas, mineradora, quanto que você acha, ou quanto que o governo acha, ou todos os governos passam, não só o do Márcio, desde que se conhece o governo que Esmeraldas começou a sair, quanto você acha que Esmeraldas já perdeu de arrecadação? De imposto, de arrecadação, por não ter uma cobrança justa
de essa questão de extração de areia no município? E se o governo Márcio Belém, junto com a que aí está, pretende regularizar a questão das areieiras no município? Olha, no ano passado eu soube que houve uma reunião entre os areieiros, né? Eles chamam de areieiros, né? Os empresários que exploram a extração de areia. E eu realmente não me interei do assunto. Eu sei que existe um imposto específico que é o IPEM, me parece, né? Que é um imposto que é cobrado para o caso de extração mineral. Eu não sei se enquadra no caso da exploração, no caso de jazidas de areia, tá certo? Agora, nós estamos tentando regularizar ao mesmo tempo em que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente também tem buscado meios para poder fiscalizar também a degradação ambiental. Então são duas frentes que a gente tem que trabalhar de uma maneira muito efetiva. A questão da arrecadação e essa questão de que no caso da exploração, as alterações feitas, né, na natureza, que haja uma ação compensatória, que essa degradação não venha fazer o que aconteceu, por exemplo, em Itabira, né, do município ficar assolado e não mais um ambiente que seja propício para uma vida confortável. Então, eu não tenho conhecimento do teor das reivindicações no caso dos areieiros, então eu não tenho como me posicionar. Eu sei que existe uma ação, já houve reuniões com os empresários dessa área, tá? Existem alguns questionamentos de ordem jurídica, e eu não tenho como me posicionar realmente em relação a isso. Eu sei que o município ele vai buscar todo tipo de arrecadação dentro do que é legal e dentro da justiça. A gente não vai sair, né, esfolando ninguém aí para poder fazer com que eles venham a aumentar a arrecadação do município. Não é assim que a gente trabalha. Entendo. Porque isso criou uma cultura que você não pode mexer com a areia, que senão morre. Como é que é? Não pode mexer com a areia, senão você morre. Léo, fique calado. Não vá lá cobrar impostos. Você vai morrer aí na rua. Olha, eu vou até fazer um testemunho aqui, a coisa já está mais descontraída, mas em 2014 eu fiz um comentário no Facebook que deveria-se cobrar, deveria-se não, poder-se cobrar pelo menos R$5 por caminhão que passa aqui no centro e acabaria com os nossos problemas aí de arrecadação. Aí começaram, é uma ameaça aqui, é outra lá, eu conheço fulano, eu conheço cicrano. Vocês receberam ameaça? Aham. Bom, não pode não. Eu sei. Eu ouvi do ano passado, me parece, logo no ano passado, na gestão passada, que o ex-secretário de Agricultura era o Elvésio. E o Elvésio disse: Túlio, saem quase 1.000 caminhões por dia do município exportando areia. Cada um a R$5. Eu achei aquele número absurdo. Agora, quando eu conversei com o Getúlio, que é o atual secretário, ele falou assim, em torno de 700. Então, assim, é muita coisa realmente, né? Eu acho que principalmente a área de tributação, ela está muito atenta a isso. O próprio secretário Wagner Lemos, ele tem criado mecanismos dentro da legalidade. É bom que se fique claro. Dentro da legalidade, para que as empresas apresentem, as empresas consumidoras, o depósito aqui do Irineu, sim, o depósito do esses estabelecimentos informem a origem dos itens que chegaram para eles via fornecedor. Então, no caso, é areia. Sim. E a partir daí, se você recebeu 50 metros de areia, de quem que você recebeu? Ah, lá do fornecedor tal. Eu vou lá e quero saber se ele emitiu uma nota de 50 metros de areia para você. Exatamente. Então você vai fazer essa vinculação entre quem emitiu e quem recebeu, e na hora que chegar lá, falar, agora alguém tem que pagar aqui. Então é isso que está sendo feito. Está sendo feito de uma maneira muito criteriosa. Então, já está tomando providência? Não, eu te disse desde o início. A gente está tomando providência. Eu citei um exemplo prático e efetivo a respeito dessa situação. O município hoje conhece quantas areieiras possui o município hoje? Aí eu não sei. Não sei não. Eu conheço os famosos aí, tem Chiquinho, Buriti, tem João da Areia, né? Tem Coelho. E aí eu sei pelas informações aí do município. Agora, está realmente sendo feito esse levantamento,
né? Eu acho que é importante que a gente também mantenha o funcionamento e acompanhe o funcionamento das balanças que foram colocadas aí nas estradas, justamente para poder também controlar a carga desses caminhões. Então, as medidas estão sendo tomadas, vamos dizer assim, a passos lentos, dentro da expectativa da gente, mas estão dentro da regularidade, dentro da legalidade, que é o mais importante. Entendi. Essa pergunta eu queria saber. Bom. Agora de ameaça, você que tá me falando, eu sabia que tinha. Tome cuidado com você. Esse não é o caminho. Não, esse não é o caminho. Não é o caminho. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Agradecemos muito a presença do Túlio, secretário de Planejamento e Gestão. Túlio, portas sempre abertas, microfones sempre abertos para você. Obrigado, Reinaldo. Léo Lindo, obrigado por... E desculpe por ter... extrapolado para dentro do seu... Você está com crédito de alguns minutos. Eu adoro você desconte isso em cima da Aline. Deixar bem claro que o Túlio já está aqui, falei nos programas, fomos até elogiados, graças a Deus fomos elogiados, a questão que a gente trata a coisa pública no município. Todo mundo sabe que todos nós aqui estamos pela coisa pública, eu mesmo há 6 anos direto, em vários governos, o Reinaldo, em 2 governos, o Reinaldo também já está aí na vida há muito tempo. Então é que a gente fala que também a gente conhece pouca coisa, é muito, não, a gente conhece pouca coisa. Deixa bem claro para o ouvinte o seguinte, quando a gente tiver que elogiar, nós vamos elogiar, nós vamos falar bem, nós vamos rebentar a boca do balão, ser imparcial, não igual o Sérgio Moro, ser imparcial mesmo. E quando tiver que cobrar, Túlio, igual o Reinaldo falou, me deixou bem claro quando a situação que apareceu a mensagem que a gente divulgou, sem pensar 2 vezes, divulgamos a questão do que você estava conversando aí agora. Sim. Logo em seguida, fomos à porta da prefeitura e busca o contraditório. Me atendeu. E o Reinaldo falou bem claro, olha, o Túlio está à disposição da rádio. E eu quero te agradecer por isso. E falar de novo, igual eu falei com você lá na rua, você hoje é o testa de ferro da parada. Olha. Então você vai... Não tem isso, não, gente. Essa expressão testa de ferro é um pouquinho ruim. Ela é pejorativa, mas eu entendi. Ele disse que é referência. Não, eu sou um secretário, assim como qualquer secretário. Não tem... não existe nenhum tipo de mudança de poder, de hierarquia. Até nem quero isso. Nem quero isso. Eu respeito os limites da gestão. Eu só tenho maneira de me manifestar, às vezes assusta, né? Mas isso definitivamente não é nenhum tipo de demonstração de poder, não, né? E nem de oportunistas de plantão, porque eu não quero oportunidade em relação ao meio político, até porque eu não preciso disso. Eu tenho minhas habilitações, eu não preciso disso, não. Entendi. Tá bom? Muito obrigado, Léo. Obrigado, Túlio, por você ter respondido, inclusive também o Reinaldo pela entrevista legal. Por mim, pode usar até mais espaço se vocês quiserem, porque isso fica formado a turma. Inclusive, não tem o dia definido ainda, tá? Mas o Túlio virá falar também com a Aline Viana. Ah, que legal. Sim, terça-feira. Ó, bem lembrado. A Liviana já nos convidou para participar do Resenha, né? Resenha na terça-feira, com muito prazer. E estamos à disposição aqui, ela montar lá a pauta, vai fazer lá o levantamento de alguns eventuais questionamentos. A gente vai participar. Estamos sempre à disposição, eu valorizo muito o trabalho que vocês fazem aqui, respeito muito, né? E acima de tudo, Léo e no caso aqui, Reinaldo e todos aqui da rádio, o princípio do contraditório. Vocês não falem julgando indiretas, falem. O secretário da saúde cometeu um erro. O secretário está aberto para poder fazer isso. Pelo menos comigo aqui, né? Pois é, mas não é de todo mundo. Não é de todo mundo. Não é a gente ficar falando aqui, ó. Tem gente aí que tá falando, não é isso, não. Muitos estão dizendo, estão me perseguindo. Não tem nada disso, não, gente. Tá? Falem o nome, vocês têm que falar o nome. O Randinho está aqui, o diretor da rádio. E eu falei com ele ao telefone e repito aqui, Randinho, você nunca deve ser real de direitos dos radialistas, dos jornalistas de virem falar o que eles têm que falar. Eles têm que falar sempre, só que você tem que respeitar e dar o direito ao contraditório. E isso aí é sagrado, tá? E vocês têm que fazer isso mesmo, vocês estão de parabéns. Nossa, arrebentar a boca do balão aqui, olha. Falou o secretário de Planejamento e Gestão aqui na 87, junto com o Reinaldo. Ele parece muito aquele cara do Ligue Tchá, Walter Mercado. Aí não ia sair daqui de jeito nenhum se antes eu dar uma bela zoada. Obrigado, valeu, obrigadão, Túlio.
Como é que é? O cara é forte, você tá só no chassi de grilo. Ó, pra você que não conhece o secretário de planejamento de gestão, ele parece muito o Walter. Vocês lembram o Walter Mercado? Aquele do Liga Já! Você conhece? Ai, meu Deus, muito bem. Vamos lá, vamos começar o programa então pra cima aqui. Vamos fazer um intervalo comercial. Já já a gente volta aqui no 87,9. Vamos lá então, ó, lembrando que é 13, 14 e 15 de outubro. Pô, podia ter dado o Túlio aqui e falado com ele. Falar com ele já, hein? Dia 13, 14 e 15 de outubro vamos ter a festança da 87,9 aqui. Esmeralda, Chupau vai torar, meu parceiro. Vamos fazer o intervalo comercial. Já já a gente volta aqui na programação normal com esse gostosão aqui. Demorou? Esmeraldas FM. Qualidade não tem dado. Esmeraldas FM no Facebook. Acesse facebook.com/Esmeraldas FM. A propaganda é a melhor amiga do seu sucesso. Você precisa divulgar sua empresa, comércio, evento ou serviço? Elaine Propagandas. O melhor serviço de carro de som de Esmeraldas. A Elaine tem qualidade, compromisso, respeito e ótimo atendimento. Propaganda. As pessoas não veem. Então, na hora de falar, tira os comissionados. Vão lá, gente. Ajuda a gente a tirar os comissionados. Convoca o servidor do serviço público. A maioria que a gente poderia convocar são de atividades meio. Atividade meio, para a prefeitura que quer sobreviver, ela precisa terceirizar. Infelizmente. São serviços essenciais? São. A gente não consegue julgar isso nas costas da folha de pagamento. Não consegue jogar esse ônus aí pro executivo depois tentar administrar. E quando você coloca comissionado, se há alguma situação de exigência de assinatura de um termo de compromisso de ajustar a conduta por parte dos organismos de controle, necessariamente a gente tem como simplesmente exonerar. A gente se vira depois. Exonera. Agora, se for um servidor efetivo, você tem que abrir processo administrativo, você tem um processo que é todo mais complexo e mais demorado, e a gente acaba conseguindo cumprir os termos de ajustamento de conduta. Então, hoje, o principal motivo é o percentual da lei de responsabilidade fiscal. Não é de hoje, né? Não, mas eu falo assim, o principal motivo para que se terceirize algumas funções e não coloque um efetivo, um concursado, se é esse percentual, pelo que você respondeu, já chegou a 60 e pouco por cento. 2 meses atrás está 69%. E aí o pessoal fala, é porque está inchada a prefeitura. Não, é que a arrecadação está baixa. O percentual, ele recai sobre a arrecadação. Sim. Então não é que tem muita gente na prefeitura, é que a arrecadação é baixa. Eu estou aqui na minha mão com um parecer jurídico em 2016, dizendo o seguinte: as funções de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transporte, informática, cooperagem, reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios, equipamentos, sim, elas são passíveis de terceirização, são as chamadas atividades meio. Sim. Você deve ter lido ontem aqui que a instrução normativa do Ministério do Planejamento, ela prevê isso. Porque a gente viu aqui, inclusive na Câmara, né, o síndico dizendo que a gente está na era Temer, chegou a Esmeraldas. Não, isso aqui é de 2008, que já era possível fazer terceirização. E se os senhores saem de Esmeraldas e vão para outras prefeituras, vocês vão ver lá que tem vigilância, que é de terceirizado, tem o serviço da parte de conservação e limpeza, que é terceirizado. Só Esmeraldas que não pode. Esmeraldas é tudo um absurdo. As outras podem tudo. Nós temos que fazer reforma administrativa. Não, Esmeraldas não pode, é um absurdo, não é possível. As outras fazem. Aliás, a maioria das prefeituras, inclusive de Belo Horizonte recentemente, né, a maioria das prefeituras fez a reforma administrativa. Esmeraldas não pode. A maioria terceiriza. Eu acho que praticamente todas terceirizam. Esmeraldas não pode. Então é o seguinte, eu quero colocar aqui, me manter à disposição, Reinaldo. Sim. Sua disposição, da Aline,
do Daniel Nunes e de quem quiser nos questionar. Agora, façam, por favor, um exame de consciência e parem de olhar para o próprio umbigo. Se vocês querem dar colaboração, contribuição, fazer um esforço para que a prefeitura consiga sair dessa fase ruim que ela se encontra, então faça o esforço. Porque as pessoas batem muita palma na hora que a gente está tomando medidas austeras. Aí quando essas medidas atingem elas, ela fala, nossa, que absurdo, achei horrível porque mexeu no meu bolso. Achei horrível porque você tirou as vantagens. E aliás, muitas vantagens que a gente tira é porque elas não eram devidas. A gente não tira direito de ninguém, não. Tá? Porque agora a gente fez recentemente o ajuste da dobra, que foi feito até o comunicado na página da prefeitura. É uma coisa que eu gostaria que você explicasse. A dobra, gente, ela deveria ser calculada em cima do vencimento inicial. Isso é lei federal. Inclusive, não é, somos nós. Betim, que é uma referência, é assim, né? Não, isso é lei. Né? Que o pessoal usa muito Betim como referência. Pois é, eu queria que vocês usassem Betim para controlar os atestados médicos, fazer sindicância no atestado. Aí eu quero ver. Porque é aquela coisa do casuísmo. Não, nesse caso me interessa, eu vou reclamar. Não, nesse caso eu vou ficar calado. Então a dobra é o seguinte: o cálculo tinha que ser feito em cima do vencimento inicial. Essa é a regra, essa é a lei, esse é o código. Erroneamente, historicamente, o RH estava fazendo em cima e passava a régua lá embaixo. Na hora que tinha quinquênio, as outras vantagens, né? Sim. Sei lá quais vantagens tem, decênio, quinquênio, biênio, quinquênio, pois é. Aí vinha também outras, aí eles passavam a régua lá embaixo e colocavam, aí dobrava o salário do professor e ia lá em cima. Aí o sindicato sabia de regular, tanto que ele não reclamou agora da regularização da dobra, mas ficou calado. Por quê? Porque aí vamos deixar quieto. Estão errando, mas vamos deixar quieto. Só explicando para quem não é da educação, não está acostumado com esse tipo de... Vou chamar de benefício, que isso não seria benefício. Né? Que não, tem direito. É direito. Não é benefício, é direito. A gente respeita o que é direito. Né? Agora tem que executar da maneira correta. O que é isso, gente? O professor, ele trabalha em turnos, né? Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Às vezes o professor ele tem um cargo para um único turno. Ele trabalha de manhã. Vamos supor que seja assim. E tem a vaga para aquela disciplina que ele domina à tarde. Ele vai e dobra. Aí por isso chama de dobra, é uma extensão de jornada. E eles vão recebendo pelo salário que eles tinham, e não pelo salário inicial da carreira. A prefeitura, cumprindo essa regra, a determinação legal, ajustou isso, né, Túlio? Exatamente. Ela adequou a lei. Ela simplesmente fez isso. Tanto que não houve tanto movimento, porque o próprio sindicato da categoria sabia que estava fazendo errado. Sabia que a prefeitura estava pagando para mais indevidamente. Tanto que eles não questionaram. Eles não questionaram, não? Nós vamos para os apoiadores culturais e voltamos daqui a pouco. Esmeraldas FM, conectada a você. A AVT 4K disponibilizou mais de 100 km em redes de fibra óptica nessa região, para que você tenha acesso a um sinal de internet puro, de alta qualidade e alta velocidade. Vídeos, jogos, redes sociais, com qualidade e rapidez. Procure nosso ponto de venda mais próximo à sua residência, ou a rua Secretária número 208, loja 5, próximo aos Correios. Ligue agora, 3538-1172, ou pelo nosso WhatsApp, 99321-6112, e solicite a sua instalação com pacote de velocidade até 20 megabytes. Tá esperando o quê? Esqueça o passado e venha agora para o futuro. Internet, velocidade e preço. Só a AV4K tem. Esmeraldas FM. Mais alegria, mais música, mais prêmios. Para você que procura preço baixo, qualidade, ótimo atendimento e ofertas todos os dias, além de um açougue com grande variedade de carnes e aves fresquinhas, Supermercados MW
MWM, o supermercado do Márcio, o melhor supermercado da região de Dumaville. Aceitamos todos os cartões de crédito e ticket de alimentação. Temos também teleentrega para a sua comodidade. Matriz, Rua 7, no 131, Pousada do Lago. Fone 3538-8369. Filial, Avenida 1, número 1357. Dumaville, WhatsApp 99610-5912. Supermercado MWN, o supermercado do Márcio. Aqui, o seu dinheiro rende muito mais. Hora certa. 11h46. Oferecimento AVT 4K. A internet na velocidade da luz. Momentos de sabedoria com Cacique Padawan. Você sabe quanto é 51 dividido por 2? Dá meio litro pra cada. Estamos de volta, são 11 horas e 47 minutos, esse é o último bloco. O Léo Lindo vai me perdoar se eu precisar entrar um pouquinho dentro do horário dele, é o meu parceiro aqui, meu amigo. Túlio, a última pergunta que eu tenho é sobre a questão do transporte do servidor que utiliza o chamado auxílio transporte, né, e utiliza também o transporte escolar para chegar ao seu local de trabalho. O exemplo mais claro que eu tenho é um servidor que mora no bairro Morada Santa Quitéria, trabalha na Vargem do Bento da Costa. Ele pega um ônibus para vir do Santa Quitéria até o centro de Esmeraldas. Do centro de Esmeraldas até a Vargem do Bento da Costa tem pouquíssimos horários de ônibus e muitas vezes esses horários não atendem ao momento que deveria chegar para cumprir sua carga horária. E então esses servidores eles questionam eles afirmam que não é justo que corte deles o auxílio transporte, uma vez que, mesmo que ele utilize o transporte escolar para determinado trecho, um outro trecho ele usa o transporte convencional e paga por esse transporte convencional. Então a pergunta é se existe algum meio que eles possam levar à prefeitura para que seja avaliada a situação deles e talvez seja cortado o auxílio transporte. O que eu ia falar, tem que avaliar, né? A gente tem que usar o bom senso, sabe que o município está longe de ter um serviço de transporte coletivo que venha a atender as necessidades da população, e em decorrência disso a gente permite que haja, né, a utilização do transporte escolar pelos trabalhadores da educação que trabalham naquele estabelecimento, naturalmente, né? Sim. E caso a caso é preciso ser verificado na Secretaria de Educação. Nós aqui não vamos apenar ninguém, fazer ninguém ir a pé, nada disso não. Ao mesmo tempo, há casos em que as pessoas optam por fazer o transporte, utilizar o transporte escolar, que elas poderiam utilizar o transporte convencional, transporte coletivo, só que aí é o seguinte, elas vão ter que escolher. Porque se elas ficarem no transporte escolar, tendo a opção de fazer pelo transporte coletivo, então a gente vai ter que cortar o auxílio, né? Sim. Agora, isso não sou eu estou falando até na primeira pessoa, mas isso é uma decisão da secretária de Educação em contato com o servidor. Não quero entrar por uma questão mesmo de respeito, né? De não querer estar aqui querendo cometer nenhuma ingerência na secretaria. Entendeu? Então é isso, pessoal. Cada um procure, caso a caso, na Secretaria de Educação. Né? Exatamente. E se for caso de alguma outra secretaria que tenha questões similares, procure o secretário da pasta. A gente tem que usar a exceção e tratar a exceção como exceção. Sim. Não dá para você generalizar. Eu acredito que sejam poucos casos desses em que... Sim, com certeza. Né? Então, assim, o chega lá, procura, pega a autorização e
resolve. Túlio, você disse que quer falar sobre uma outra questão? Nós participamos, nós somos focados pela Câmara para poder prestar esclarecimentos a respeito do cartão de compras do servidor. Sim. E lá o plenário estava lotado, tinha representantes das categorias, e é assim que tem que ser. É Sim. assim que tem que ser. Parabéns para exatamente. Pessoa, tem de participar mesmo, tem de participar inclusive da plenária. Hoje é dia de plenária, né? Infelizmente a gente chega lá, tem uns gatos pingados lá, uns 3, 4 lá. E normalmente são os de sempre, né? E aí na hora que aprova projetos importantes, não estavam lá. Depois eles vêm reclamar que os projetos foram aprovados. É lógico que o horário de funcionamento da Câmara talvez não atenda, né, as necessidades das pessoas para terem condição de participar, porque não pode conciliar com o horário de trabalho. Mas é importante, é uma convocação que a Câmara sempre faz, a gente vem, participe. Aqui é a casa de vocês, né? Eu vejo muito isso, o Marcelo Nonato falando isso. E reforço essa iniciativa. Gente, o que não dá para a gente poder trabalhar é o seguinte: você estabelece uma regra do jogo. Qual é a regra no Estado democrático de direito? Você faz a sua reivindicação dentro da verdade e eu dou a resposta também dentro da verdade, da legalidade, da moralidade. Na vez passada eu falei sobre o 37. Sim. Que o serviço público ele deve se pautar por esses princípios de administração pública. Que é a famosa LIMP, né? Deu uma sigla, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? E depois vem lá o segundo grupo, que tem lealdade e boa-fé. Lealdade e boa-fé. Isso deveria ser obrigação do ser humano. Ter lealdade e boa-fé. Agora, olha a situação aqui. A senhora Carla Santos Moreira, no dia 31 de agosto, às 10h24 da manhã, postou no Facebook, depois isso foi reproduzido no WhatsApp, até você me enviou essa mensagem para perguntar se eu estava sabendo, dizendo o seguinte: atenção, pasmem, governo de Esmeraldas faz registro de preço de 70 relógios pontos que irá atender as áreas de educação, saúde e administração, ou seja, a prefeitura inteira, né? Sim. Lógico, né? Cada relógio saiu 2.200, a empresa vencedora foi ponto rápido e a qualquer momento podemos nos deparar com esse novo sistema de aplicação de ponto nas escolas e o nosso ponto digital será encaminhado direto para o RH. Uai, que ótimo! Ela entendeu bem a inclusive tecnologia. Essa parte eu ia perguntar, é isso mesmo? Tecnologia, sim. Será a conexão direta? Vai ser interligado, naturalmente, locais que não tem internet, né? A gente vai ser vista a forma de recolher essas informações digitais. É isso mesmo, é o funcionamento. Sim. E tem que ser, não é? Tem que ser. Vai lá na empresa e vai trabalhar lá numa empresa privada e fala que tem o controle. Não quero, não. Isso é um absurdo. Ver o que eles falam com você. Só a prefeitura que não pode. Aí tudo bem. Pasmem novamente. Eu estou continuando o texto aqui da Carla Moreira. Processo licitatório que acontecerá no dia 6/9, não vai acontecer mais porque houve um questionamento, a gente suspendeu até que seja respondido esse questionamento por um dos participantes. Tá? O governo contratará a empresa para prestação de serviço com o pessoal. Vigias, auxiliares, entre outros. 3.638.000. Isso mesmo, com extenso. 3.600.000. A terceirização bateu em nossa porta. Não, senhora Carla, não bateu não, tá? Isso é desde 2008, como já falei aqui no bloco anterior, tá certo? O governo municipal segue a cartilha do Temer. Também não, tá? Outra coisa, ela veio colocar que esse valor, logo em seguida, eu tô lendo aqui ipsilíris, tá? Você tá vendo aqui, ó. Sim. Com este valor, poderíamos pagar o mês de dezembro e o cartão de alimentação em atraso. Não podendo ser do cartão de alimentação, que do jeito que querem transformar a alimentação, quase nenhum servidor irá receber. Isso tudo vindo de um governo que nos diz, temos gravado, que a prioridade seria o pagamento e o lado humano do funcionalismo, e agora nos apresenta de outra forma. Precisamos que os vereadores atuem conosco. É o tal, isso aqui é o de julgar para a galera. Julgar para a galera, só que é o seguinte, quando eu falei sobre o princípio da lealdade, da boa-fé, faltou aqui. Porque a senhora Carla Santos Moreira esteve no departamento de compras. Aqui, gente, é diferente, que aqui não tem essa coisa de muitos, poucos, não. Aqui a gente fala o nome da pessoa
para dar chance a ela de se defender. A senhora Carlos Santos Moreira esteve com o nosso servidor do setor de compras, que cuidou desses 2 casos aqui, a loja da terceirização, o senhor Marcos Júnior, e tem testemunho lá, tá? E ele explicou que ele é exímio conhecedor dessa área, tá? Ele explicou que isso aqui, os 2 casos se tratam de registro de preço. Sistema de registro de preço, você faz, né? Na explicação que eu dei aqui na resposta, você leu, eu acho que ficou de fácil entendimento. Ficou sim. Tá? Você usa aqueles recursos de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Eu estou precisando tirar um imprimento em várias escolas. Eu contrato um bombeiro hidráulico, ele vai lá, desentope, eu vou lá e dispenso. É isso. Se isso custou R$100, desses 3 milhões você vai pagar vou pagar R$100. Então, na prática, para ser mais direto aqui, esses 3.600.000 são do registro de preço, que você pega a média das cotações que você fez e coloca registro na prefeitura. Você só pode pagar dentro daquele valor. Só que isso aqui é sob demanda. Sob demanda. Nem 10% disso aqui talvez vai ser gasto. Porque na hora que chegar a cotação e vai ser pregão eletrônico, certamente esse valor vai cair. Talvez ele caia até menos de 3 milhões. Sim. Então vai ser 2 milhões, gente. É o valor mensal multiplicado pelo número de meses que tem a vigência do contrato. Aí ele tem que colocar o valor global. Isso também foi perguntado, você respondeu, né? Como se chegou a esse valor. Exatamente, como que chega esse valor. Então, ela recebeu essa explicação, porque eu tenho certeza que o Marcos ele é didático, ele é de precisão cirúrgica na explicação em relação a esse trabalho, só que ela omitiu essa parte do sistema de registro de preço para falar que esses 3 milhões dariam para pagar o mês de dezembro e o cartão de alimentação em atraso. Então é o seguinte, a partir do momento que a gente percebe que as pessoas distorcem as informações de acordo com a conveniência delas, tá? Então eu estou fazendo o jogo da verdade, da clareza, né? E da objetividade, da comprovação, né, documental. Ela já pega e já manipula essa informação. E aí vê que tanta gente lá que a gente não sabe. Esse pessoal que vem curtindo sem checar a informação, isso é o princípio básico. Será que é assim mesmo? Será que isso é verdade? Deixa eu confirmar para eu me posicionar. Não é 15 minutos, não. Parece uma boiada. Oh, isso mesmo. Parabéns, é um absurdo. Não sabe nem do que está falando. Não sabe nem do que se trata. Sabe? Não, eu sei que é terceirização, mas não sabe como funciona o processo. E a maioria da população não sabe o que é um processo licitatório, não o que sabe é uma tomada, o sistema de registro de preço, uma tomada de preço, não sabe. Só que isso foi explicado para ela. Cadê a boa fé dela de reproduzir exatamente do jeito que foi explicado? É porque ela está tentando desestabilizar o governo com essas manipulações aqui de informações, tá? E com outras explicações que eu tive um debate muito ferrenho com ela no Facebook, ela está tentando desestabilizar com coisas que não aconteceram do jeito que ela está falando. Então é o seguinte, façam os requerimentos, tudo que vocês quiserem, que você direito ao requerimento vocês têm. A lei faculta. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição, ele fala: todo cidadão tem direito a requerer informações do órgão público. Então façam. Encham lá o requerimento igual vocês fazem, porque se essas perguntas foram feitas por integrantes da educação, servidores ou representantes do sindicato, tudo isso aqui já foi respondido por ofício e foi enviado. Eles estão perguntando, eu vou tentar desestabilizar de novo. Tentem desestabilizar, então, que aí vocês vão ficar tentando pegar alguma coisa e não vão seguir. As portas estão abertas. Agora fica jogando a população com a prefeitura. Com qual objetivo? Tentar desestabilizar. Então eu, sinceramente, na hora que quiser conversar de maneira séria, baseada em documentos, dados, fatos e elementos objetivos, eu estou à disposição. Entrar nesse joguinho, agora estão falando, tem oportunistas de plantão. Oportunistas de plantão. Outro dia que eu passei a ser cidadão de Esmeraldas, que eu transferi o título, não tem interesse nenhum em ter benefício político, porque eu não sou político e nem quero ser, tá? E tem raiva de alguns que usam isso de uma maneira inadequada,
Para ser mais direto. Não quero, não. Mas pode continuar falando, pode criticar, pode falar o que for, não tem problema, não. Estamos aqui. Olha, de certa forma, é o seguinte. Os questionamentos devem ser feitos para a secretária de Educação, para a superintendente pedagógica, né, Patrícia Diniz e Márcio Cassiano. Inclusive, era um sindicato. O que aconteceu? Vocês foram atendidos pelo prefeito com a nomeação daqueles que vocês queriam para poder ficar na secretaria para representar o direito de vocês. O que aconteceu? Então vão lá. Porque quando entraram no governo, elas viram que tudo que o sindicato falava não era bem assim. Tanto que elas falaram, não, eu tenho que ser responsável realmente do jeito que eu imaginava. Não é só criticar, gritar, sair em carro de som, tambor, soprar apito, fazer ocupação, pressionar. Não é assim. As coisas não são assim. Duas ex-sindicalistas que estão respondendo diretamente pela Secretaria de Educação perceberam que não é assim. Então, em vez de vocês tentarem desestabilizar o governo, tentem qualificar melhor os argumentos de vocês. Tá? Tentem ser mais assertivos nas colocações de vocês. Coloquem nome, dê nome às coisas. E principalmente, quando vocês receberem uma informação, passem da maneira correta. Quando a boiada começar a vir as informações postadas no Facebook, questionem, chequem, verifiquem. Se vocês saírem produzindo, parabéns, isso mesmo, absurdo. Porque todos perguntei lá, e que, escuta, você tem prova disso que você está falando? Se você tiver, você apresente suas provas. Agora, como eu disse, teve lá uma discussão minha há mais tempo lá com o Luiz Henrique Pulino, por que eu falo o nome? E está lá registrado. Que ele falou que era um absurdo, que Xerox estava, no momento de prova, estava estragada. Quando foi ver, o técnico da Distrivisa entrou em contato, ligou, a diretora simplesmente não atendia o celular. Sabe o que era o problema? Lá na escola onde eu trabalho? Toner, é só trocar o toner. Eu fiz analogia, falei assim, então isso aí é o seguinte, você vai na concessionária, compra o carro e não põe gasolina, aí você reclama, o problema é da concessionária. Ou então o problema é da montadora. Foi erro de operação. Entendeu? Então, assim, aí ele falou, não, isso é mais do mesmo, porque tem mania de falar isso, é mais do mesmo, ou seja, se referindo ao governo anterior, eu não gostei daquilo e falei com ele, olha, essa de comparação que você está fazendo, né, é até irresponsável, de certa forma, mais do mesmo. Não, porque esse fornecedor é o mesmo do ano passado. Sim, é o mesmo do ano passado. E aí? Você tem alguma dúvida em relação à contratação que foi feita dele, em relação à operação dele? Vá lá. Eu te apresento o contrato, você olha a regularidade. Agora, pergunta se ele apareceu lá. Quer outro? Dom Lucas Macieira, lá do Mavia. Falou, absurdo, eu vou levar vocês na justiça, vou conversar com o prefeito, que eu tenho que ir, não sei o quê, agora vocês vão ver. Não é? Que eu falei com ele o quê? Que se você não quer pagar imposto, Esmeraldas é um lugar que você paga imposto. Então vá para outro município que você não paga imposto. Ele falou que eu estava mandando ele embora da cidade. É tudo assim, distorcem por conveniência para tentar julgar para a galera falar, não, que absurdo, é desse jeito. Aí eu falei assim, senhor Dom Lucas Macedo, estou aqui te esperando na secretaria. Me passe o número, que quando você chegar, eu te apresento os documentos que ele queria lá, saber como é que estava o andamento lá do processo licitatório do Limpa a Fossa. Pergunta se ele foi. Também não foi. Pergunta se ele foi ao prefeito reclamar. Tá certo? Então, assim, querem questionar? Questionem. Querem usar o nome que quiser, questionem. O meu nome ou o meu cargo, se vocês usarem, eu vou exigir que vocês provem. Eu tenho esse direito. Eu fui agravado. O caso lá da servidora, que quando eu falei com ela quais que eram as regras, se ela fez denúncia séria, se eu confirmasse a denúncia, eu ia exonerar o chefe dela. Se eu não confirmasse, eu tinha que abrir um processo administrativo contra ela. Ela viu que a situação não é assim, que pode chegar saindo e falando, ela falou, correu lá e abriu uma representação contra mim lá na delegacia.
Aí na hora que o afetado, que foi a vítima, que foi acusado de trabalhar bêbado, falou, Túlio, pelo amor de Deus, eu tenho todos os servidores aqui, são testemunha. Eu falei, eu não tenho dúvida a respeito da sua conduta. Eu só mostrei pra ela como que é. Agora ela foi lá, aí a senhora Carla colocou, né? Servidora abre, né? Reclamação, inclusive ela errou, que ela falou que foi na Justiça de Minas Gerais, não foi? Na Justiça de Esmeraldas, né? Foi na delegacia. Mas enfim, colocou. Aí alguém perguntou em determinada altura, perguntou assim, qual que é o secretário? Ela falou de planejamento. E ela colocou Justiça de Esmeraldas. Aí, na hora que eu fui questionar, eu falei, uai, Carla, que bonito, né? Na hora que eu questionar, ela falou assim, não, mas eu não citei seu nome. Eu falei, mas precisa? Secretário de Planejamento, mas não falei do município. Eu falei, então leia um pouco sobre jurisdição, que você vai entender que você reclama do secretário do município de Esmeraldas na comarca de Esmeraldas. Você é advogado, você sabe disso. Sim. Né, Renato? Sim. Lógico, né? Ah, não, mas eu não disse isso. Aí tentou desconversar. Ô, gente, olha que tipo. Não dá pra ficar passando por isso. Era melhor ela ter se retratado e falar assim, Túlio, você desculpa, eu falei, mas eu achei que tinha sido isso mesmo, não aconteceu. Era melhor ter feito isso. Aí veio essa turma toda, né? Essa turma toda. Ah, absurdo. E você tá se auto-acusando, não sei o quê. Não tô me auto-acusando, não. A mulher abriu a reclamação, eu já tô aqui no envelope aqui com a minha réplica em relação